Paz, meus irmãos. Paz. Bom dia. Bom dia. Vocês estão bem? Amém. Amém. Estamos felizes com Jesus, amém? Deus é bom o tempo todo, não é? Amém? Que bom nós podermos estar aqui juntos, reunidos nessa manhã, para juntos, né? Cultuarmos ao Senhor, juntos aprendermos, juntos nos exortarmos, nos edificarmos, amém? Eu queria convidar os irmãos a abrir suas Bíblias comigo lá em Mateus, o Evangelho de Mateus. Mateus capítulo 5. Na verdade, vamos começar diferente. Em vez de começar do começo, começar do final. Mateus capítulo 6. Vamos para um texto que é bem conhecido de todos. O tema dessa mensagem de hoje é o cidadão do reino. Quem é o cidadão do reino? Quem são os cidadãos do reino? Nós. Amém? Mateus capítulo 6, a partir do versículo 9, e nós vamos correr bastante, uma porção assim grande, considerável das Escrituras hoje, mas não indo para muitos lugares da Bíblia. Nós vamos ficar só aqui em Mateus, mas uma porção bem grande, amém? Mateus capítulo 6, versículo 9, que eu vou ler na tradução da NVI, mas o sentido não se altera, e todos conhecem, né? Eu acho que até pessoas que não são cristãs conhecem esse texto, né? Mateus 6, 9, que diz assim: vocês orem assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dai-nos hoje o nosso pão de cada dia, perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Nessa passagem, Jesus está ensinando os discípulos, as pessoas ali ao seu redor, como elas devem orar. Interessante isso, né? Jesus tem uma preocupação de ensinar as pessoas como devem orar. Não exatamente quais as palavras que elas deveriam usar, mas pelo que elas deveriam orar. Isso é interessante porque o nosso coração ele é tomado de tantos sentimentos, de tantos desejos e de tantas vontades, que nós geralmente pedimos para Deus coisas que depois nós nos arrependemos. E falamos assim: meu Deus, por que Deus ouviu essa minha oração? Senhor, por que o Senhor não me parou enquanto havia tempo, né? Aliás, eu tenho batido assim numa tecla com algumas pessoas assim, com quem a gente conversa. Eu tenho batido na seguinte tecla, né? Que a gente tem que parar de orar perguntando assim: Senhor, é da vontade do Senhor que eu vá? É da vontade de Deus que... A gente deveria começar a orar dizendo assim: Senhor, aonde quer que eu for, que eu glorifique, que ali seja glória para o Senhor. Eu devo trabalhar disso ou daquilo. E se nós orássemos ao contrário, em vez de perguntando do que nós devemos trabalhar, nós orássemos para que, independente do que nós trabalharmos, que seja um motivo de glória para Deus ali, não é? Nós pararmos de questionar tanto os rumos do destino e começarmos a pedir para Deus cuidar do processo. Porque a gente tem uma preocupação tão grande com o final que a gente deixa o processo inteiro de lado. É uma ansiedade espiritual onde a gente se ocupa profundamente do resultado final e esquece de todo um processo que tem que ser caminhado, que tem que ser seguido. E aí a gente está orando por coisas que Deus talvez gostaria que a gente orasse por outras. Não é verdade? Então, o Pai Nosso, assim, fala muita coisa, mas nós não vamos hoje falar do Pai Nosso, amém?
apesar de ser uma oração muito bonita e ter muitos ensinamentos, nós vamos falar da porção inteira. Mateus, esse sermão, conhecido como Sermão do Monte, a gente só encontra paralelo dele em Lucas 6, a partir do versículo 17. Ainda assim, existe uma grande, uma divisão de opiniões se o sermão pregado em Lucas 6, no versículo 17, é de fato o mesmo sermão que está sendo pregado em Mateus 5, porque existem ali muitas diferenças, não é? Essas diferenças, elas podem ser conciliadas pela questão de narrativa, né? Eu conto uma história de um jeito, a Laurinha conta de outro, a Luísa conta de outro, o Guilherme conta com diferenças, sem perder ali a essência da história. Então, é aceitável. Mas Mateus, esse Sermão do Monte é assim conhecido porque começa, né, no versículo 1, onde fala que Jesus, Mateus 5:1, onde fala que Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos se aproximaram dele e ele começou a ensiná-los. Jesus está inaugurando uma coisa nova aqui. Assim como Moisés sobe no monte, o povo de Israel sai do Egito, né? E Moisés sobe ao monte para falar com Deus, sobe ao monte, onde lhe é entregue os 10 mandamentos. Jesus também sobe ao monte para nos entregar novos mandamentos. Jesus senta, né? E é comum, é uma cultura, né? Era uma cultura da época que os rabinos, que os mestres ensinassem sentados, que eles sentassem e as pessoas sentassem à volta deles para aprender. E aí Jesus começa ali no monte, cercado de discípulos, cercado de pessoas ali que se aproximaram, principalmente os seus discípulos estão ali do lado dele, né? A Bíblia não dá muito enfoque à questão assim da multidão, apesar que Jesus olha assim para a multidão, mas quem fica próximo dele são os discípulos, quem senta ali ao lado dele são os discípulos. E Jesus, o Sermão do Monte, ele é universal, mas ele tem um foco especial para os discípulos, amém? Aonde que ele começa? Ele começa em Mateus 5 e se estende até o capítulo 7, versículo 29. Se você quiser ler o Sermão do Monte inteiro, não é só as bem-aventuranças. Ele vai do capítulo 5 até o capítulo 7 e termina no versículo 29. Aliás, vocês sabem que a Bíblia ela foi assim dividida em capítulos e versículos, mas na sua origem não era dessa forma. Se hoje nós fôssemos fazer uma divisão diferente, os irmãos foram, né? Eu vi lá no Instagram, os irmãos foram no Museu da Bíblia, né? E os irmãos viram lá que os manuscritos ali, como eram escritos ali, os códices, né? Eles eram corridos, então não tinha capítulo e versículo. Quando a Bíblia fala que Jesus entrou lá na sinagoga e começou a ensinar, falar do profeta Isaías, que ele abriu e achou ali o texto do profeta Isaías, você imagina que a pessoa tinha que estudar muito a Bíblia da época, porque não tinha divisões. Então, para você saber aonde estava o texto, e frequentemente sabiam de cor, memorizavam o texto inteiro. Então, se a gente fosse dividir esse texto hoje, a gente dividiria ele de uma maneira assim um tanto diferente, né? Não dividiríamos ele em 5, 6 e 7, talvez seria um capítulo só, um grande capítulo, mas um capítulo só, começando no 5 e terminando no 7, amém? E aí, para ficar mais fácil assim, para o nosso entendimento, eu dividi esse Sermão do Monte em algumas sessões. A primeira sessão, a sessão introdutória, as coisas que Jesus vai falar, começa aqui, no versículo 1 do capítulo 5, e vai até o versículo 12. Essa é a primeira sessão. A primeira sessão, Jesus começa falando da maior preocupação da humanidade. Qual que é? A maior preocupação da nossa sociedade moderna? Ser feliz. Qual a maior preocupação dos jovens? Eu vou casar, será que eu vou ser feliz? Né? Eu vou trabalhar numa profissão nova, será que eu vou ser feliz lá naquele emprego? Eu vou mudar de bairro, será que eu vou ser feliz naquele bairro que eu vou morar? E se eu for para a igreja congregar ali com os irmãos, será que eu vou ser feliz naquela igreja? Qual a maior preocupação das pessoas hoje no mundo moderno? É ser feliz, é felicidade. Felicidade é uma pauta antiga, mas convenhamos que alguns anos atrás, pelo menos assim, na nossa cultura assim, brasileira, os brasileiros não eram tão preocupados assim com a felicidade.
Não era. Eram mais preocupados em construir. Foi algo que foi construído no meio. A cultura antiga, você pode ver, o cara vinha para São Paulo, às vezes do interior, de outras cidades, e começava a construir, penar, trabalhava, pegava plantão, e falava assim, não, depois eu cuido dessa parte aí, primeiro eu vou construir. E o jovem hoje, ele já acorda, ele nasce bebê já pensando, eu vou ser feliz? Né? E a gente tem que tomar cuidado com isso, porque senão a gente assiste aqueles comerciais de margarina e acha que família é comercial de margarina, né? De Doriana, não é, né? E pior, às vezes a gente traz isso para a igreja também e fala assim, nossa, mas a minha igreja não é uma igreja margarina. Parece que é uma igreja meio desajustada, não é uma igreja assim, aquele comercial bonito de margarina, e todo mundo, né? A paz reina, e né? Não é assim. E não, porque a vida real não é assim. Obviamente que não é, né? A vida real não é assim. Mas Jesus fala de felicidade. Jesus fala, olha, existem pessoas que são felizes. Elas são felizes mesmo quando elas estão tristes. Elas são felizes mesmo quando elas sofrem. Porque felicidade aqui, no sentido que Jesus está falando, é um bem-estar espiritual. Não é a felicidade cotidiana, mundana, da vida do mundo, mas é um bem-estar. Vou te dar um exemplo de felicidade como bem-estar. Você pode estar passando por todas as aflições que você estiver passando. Quando você chega em casa, que você deita na sua cama, que você tem um teto, e ali você dorme e descansa, você percebe que você está vivendo um bem-estar? Você não está na rua, assim, a chuva caindo no seu rosto, você não está ali... Você descansa, você tem um bem-estar. Bem-estar não é essa felicidade subjetiva, relativa, que a gente conhece aqui na vida. Aí você fala assim, por que hoje, com tanta coisa, parece que os jovens estão mais infelizes do que os antigos, que não tinham muitas das coisas e dos recursos que tem hoje? Porque os antigos, sem saber, se preocupavam mais com o bem-estar. Poxa, esse emprego aqui está pagando minhas contas, sustenta minha família, me dá um bom alimento, então tá bacana, tá legal. O jovem não, ele entra no emprego e fala assim, mas esse emprego aqui, será que eles trabalham mais assim a questão de humanidade, das relações afetivas no trabalho, ou eles são muito frios? Olha a preocupação, a diferença de preocupação. Não estou dizendo que não são legítimas, o que eu estou dizendo é que bem-estar é diferente. Bem-estar nos supre de uma maneira diferente. E bem-estar espiritual é uma satisfação em Deus, não necessariamente em tudo que Deus faz. Porque nem tudo que Deus faz, irmãos, me traz alegria. Você já reparou nisso? Não. Nem tudo que Deus faz me traz alegria. Não. Vou dar um exemplo assim, o profeta Jonas. Vai para Nínive. Não vou. Não vai, não vou. Pega um barco, entra num navio lá. Está lá Jonas deitadão. Daqui a pouco vem uma tempestade, o barco começa a afundar. Aí Jonas, é por minha causa. Porque Deus quer que eu vá para um lugar e eu não quero ir. Então vamos jogar esse camarada no mar. Joga ele no mar. Aí vem o peixe e faz o quê? Engole Jonas. Aí Jonas faz uma profunda oração no ventre do peixe. Aí Deus fala, tá bom Jonas, você se arrependeu, agora vai para sua casa, né? Não, cospe ele em Nínive. Para ele sair pregando em Nínive, né? Então assim, nem tudo que Deus faz me alegra, ou a perfeita, boa, agradável vontade de Deus não é a satisfação dos meus desejos. Não é. Às vezes meus desejos são muito contrariados nessa perfeita, agradável e boa vontade de Deus. Né? Porque não se trata de Deus se alinhar ao que eu sinto. E não é, irmãos, porque Deus é um tirano, não. É por uma questão lógica. Você imagina se Deus se alinhasse aos seus sentimentos. O que a sua vida ia virar? O que a sua vida iria virar se Deus se alinhasse aos seus sentimentos, aos meus sentimentos? Então Deus não cai nessa. Deus é perfeito. Ele não cai nessa. Ele fala, não... eu não posso ser bom me alinhando aos desejos. Eu tenho que alinhar meus filhos à minha vontade. Porque a minha vontade é perfeita, é agradável. Amém?
E aí como é que a gente vive tudo isso? A gente tem que confiar no amor de Deus. Simples assim. Eu não confio nas coisas que estão acontecendo, eu não confio nas coisas que eu estou vivendo, nos sofrimentos. Eu confio que Deus me ama e que o infinito amor de Deus vai me cobrir. Simples assim. E que felicidade em Deus, ela existe mesmo quando eu estou triste, mesmo quando eu estou desapontado, porque é um bem-estar de saber que eu estou em Deus, bem-estar de estar satisfeito em Deus. Eu me satisfaço em Deus, não nas coisas que Deus, só nas coisas que Deus faz por mim. Senão a gente vai virar um caçador de bênçãos, né? Aquele caçador de bênção. Se as bênçãos vão caindo, a gente vai caminhando junto. Mas vamos lá, porque tem muita coisa, né? Pra gente. A gente está ainda na introdução ainda, tem muita coisa para a gente caminhar. Hoje ninguém almoça. Brincadeira, irmãos. Alguns mal atenção já começou até a cair. Amados, quem são essas pessoas que são felizes? Eu não vou ler o versículo todo para a gente correr, tá bom? Mas eu grifei aqui e a gente vai seguir aí. Versículo 3. Quem são essas pessoas felizes? Que Jesus fala que elas são felizes. Os pobres em espírito. Eles são felizes. Por quê? Porque deles é o reino dos céus. Pobre é feliz? Nem sempre. Pobreza material traz felicidade? Não. Jesus está falando então de pobreza material? Não. Mas Jesus está falando daquelas pessoas que esvaziam-se das suas possibilidades, dos seus recursos próprios e se tornam dependentes de Deus. Para Deus, ser pobre e ser rico é indiferente. Ele fala o seguinte: olha, aqueles que se esvaziam das suas possibilidades e da sua autossuficiência material e autossuficiência emocional, autossuficiência espiritual até, e esses pobres de espírito, deles é o reino dos céus. Esses que são pobres de si mesmos. Não os que são autossuficientes. Não os que dizem, olha, eu faço. Não. São aqueles que falam assim, eu tenho uma incapacidade de fazer tudo que eu gostaria de fazer para Deus, de viver o que eu gostaria de viver em Deus. Eu sou incapaz. Me sinto dependente. Se o Senhor não fizer, eu não consigo. Os pobres em espírito. E aí, um rico pode ser pobre em espírito e um pobre pode ser pobre em espírito. Não podemos confundir as coisas. Até, irmão, porque não tem ninguém que pensa mais em dinheiro do que pobre, viu? Não se iluda. Não se iluda, achando que quem tem mais, porque tem mais, olha, falando que só pensa em dinheiro. Porque não, tem pobre que acorda de manhã, dorme, acorda de manhã, à tarde e à noite só pensando em dinheiro. O Deus dele é o dinheiro. A pobreza é uma das maiores provações para se saber aonde está o coração da pessoa em relação ao dinheiro. Porque você tem que confiar em Deus. Que o Senhor vai te guiar, que o Senhor vai ir consolando os caminhos, que os irmãos vão te ajudar, que a igreja vai te apoiar. É difícil, irmãos. É um processo de dependência de Deus profundo. Mas vamos lá adiante, eu não vou me aprofundar em praticamente nada, tá? Só vamos ir na superfície. E depois, são felizes ou são bem-aventurados os que choram. Porque os que choram são os que demonstram fraqueza. Os que choram são aqueles que estão sofrendo. E Jesus se compadece daquele que chora, daquele que sofre. Irmãos, não tem teologia para o choro. Os que choram. Eu sei que vai vir muita gente tentar desenhar o triângulo aqui, a Laurinha que sabe os termos, né, matemáticos, né? Não sei se é losango, enfim, delta e a raiz quadrada teológica de não sei o quê, para tentar exprimir qual o significado dos que choram. Os que choram para mim são aqueles irmãos
que derramam lágrimas, são aqueles irmãos que vão orar, não sabem o que orar, porque estão profundamente tristes e choram diante do Senhor, e choram às vezes diante de nós, e a gente se abraça e acaba chorando junto. Os que choram. Qual é o motivo justo para chorar, irmãos? Eu não sei. Aí você vai fazer a sua matemática teológica aí. Eu quero acreditar que o Deus de amor, Ele não filtra qual choro que vale e qual que não vale. Eu quero acreditar que o Deus que nos ama, Ele não filtra se a minha dor ela é grande, mediana ou pequena. Ele vê seus filhos e Ele sabe o que seus filhos estão passando. Ele vê seus filhos chorando e Ele sabe que seus filhos estão chorando. Ele vê seus filhos chorando porque estão com dúvidas no coração, e Ele vê e Ele sabe disso e Ele entende isso. E não tem uma teologia para dizer o que é mais certo ou não. Choro é choro. É uma mãe que chora pelo filho, pela filha, um pai que chora pelos filhos, chora pela igreja, chora por um amigo, chora por si mesmo. Eu sei de uma coisa, o que ele diz é que são felizes os que choram, e são felizes porque Jesus os consola. Amém. Porque serão consolados, Cleiton. Esse lugar de choro é um lugar de consolo. Interessante, o Chico pregou outro dia falando que os que estão chorando ainda é porque não estão petrificados, o coração não está com coração de pedra, ainda são sensíveis à unção e à graça de Deus. Exatamente. Amém. Exatamente. Né? Tem chorado aí alguém? Olha, Jesus ainda está aqui para te consolar. Amém, glória a Deus. Está lá no seu quarto, está lá na sua casa, está lá. Não tem motivo. Me dói quando os irmãos, quando eu vejo as pessoas traçando parâmetros para a dor do outro. Irmão, dor é dor. Dor é dor. Eu já orei tanto para Deus sobre coisas que estavam me fazendo sofrer, que eu não entendia. Eu falava, Senhor, eu confio no Senhor, mas eu não entendo. Talvez o Senhor não vai me dar nenhuma explicação sobre isso, está tudo certo. Mas eu estou chorando porque eu estou sentindo. E sentir é humano. E enquanto você for humano, você vai sentir. E Jesus falou, não tem problema, eu consolo os que sentem. Os que ainda não foram petrificados. Os que ainda estão sentindo. Sentir não é debilidade. Chorar não é fraqueza. No mundo, talvez chorar é sinônimo de fraqueza. Mas em Deus é um lugar que Ele separou para nós, onde nós podemos chorar. Né? Ele não diz lá em Apocalipse que Ele vai, colher dos nossos olhos todas as lágrimas. E tem gente que também está chorando para dentro. As lágrimas não estão caindo, mas está chorando também por dentro. Não está ali por dentro sofrendo. Jesus também te consola, fica tranquilo. Jesus também está aí com você. Jesus está vendo aí. Eu vou chegar nessa parte do que Jesus vê. Vamos continuar, amém? Senão nós vamos ficar só aqui no choro, né? Versículo 5. São felizes também os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Gente, quem são os humildes? Não são aqueles que não têm posição, não são aqueles que não têm recurso, mas os humildes são aqueles que, mesmo as possuindo, não deixam de ser quem são. Não mudam, não deixam de ser quem são, não deixam de manter a sua relação com o próximo no nível que agrada a Deus. Não deixam que isso ocupe um lugar no coração deles. Não fazem questão da posição. Não fazem questão do status. Não fazem questão. Né? São pessoas que abriram mão já dessas coisas há muito tempo. Essas coisas não ocupam o coração delas. Versículo 6. São felizes aqueles que têm fome e sede de justiça. Aqueles que ainda filtram o que é o mal e o que é o bem.
Aqueles que ainda têm um filtro sobre as injustiças. Justiça aqui não é vingança. Justiça aqui é olhar para a balança de Deus e falar assim: Senhor, o que aqui está sendo praticado é injusto. Quando o outro é oprimido, quando pessoas estão sofrendo sem receber ajuda, tudo isso é injustiça, irmãos. Aqui entra todo tipo de injustiça. Não é só injustiça do que o mundo comete de errado, não. É injustiça também das misérias do mundo. Eu estava conversando com uma pessoa que tem alguns amigos assim, que trabalham no agro, na indústria grande do agro, né? E aí, com esse negócio todo do tarifaço, essas coisas todas, eu falei para ele: olha, eu ouvi dizer que um determinado político falou que vai mandar isso para as escolas, vai mandar aquilo para não sei não. Aí ele falou: não, é que não manda. Aí eu falei: não, ele falou: não, é por isso que o preço não abaixa. Aí eu falei: por que o preço não despenca? Ele falou: porque é jogado fora. Eu falei: como é jogado fora? Ele falou: é jogado fora. Ele falou: às vezes estraga, joga, mas não é, tipo assim, não é distribuído, porque senão desaba o preço no país inteiro, então eles controlam o preço desse jeito. É igual café. Aí ele falou para mim assim, né? Não fui a fundo investigar, mas ele falou assim: sabia que café às vezes toca fogo nas sacas de café? Queima. Do café eles estocam, porque ele aguenta. Os perecíveis não. Mas ele falou para mim que inclusive teve uma época que começaram a tocar fogo nas sacas de café, né? Para controlar os preços, enfim. É uma coisa bizarra, assim, né? As mangas lá, ele falou assim que ele falou: não distribui. Ele falou: não, tá lá parado, não distribui. Eu falei: estraga, joga fora. Eu falei assim: mas não podia pelo menos ali nas regiões do entorno? Ele falou: não é distribuído, é jogado fora. Deixa estragar e joga fora. Para controlar o preço, para controlar a questão do capital, né? E aqui eu não estou falando como alguém que entende disso, né? Estou só relatando, porque o ponto aqui é o seguinte, assim, o quanto de injustiça é praticado, irmãos, no mundo humano, na vida humana. Faz sentido, irmãos, as pessoas passarem fome? Não faz sentido. No mundo, não estou falando no Brasil, não estou falando no mundo, faz sentido, irmãos. Aí tem alimento para alimentar, irmãos, o mundo inteiro. Faz sentido, não tem dificuldade de produzir comida, produzir alimento. Né? Não falta espaço para isso. Né? Mas tem gente sofrendo. Tem gente sem tratamento médico. Essas coisas não são injustiças, irmãos? Sem moradia. Sem moradia, né? E aí a gente pode apontar as várias causas para isso, mas o cerne aqui é que assim, nós não podemos perder, irmãos, a fome e a sede de justiça, pois serão satisfeitos. Justiça também em relação ao pecado. Imagina, né? Pessoas deixando a família inteira, abandonando a família, abandonando criança, abandonando todo mundo, indo viver a vida, deixa a mulher, a família, todo mundo na miséria, deixa todo... Irmãos, o que é isso? Né? Filhos ali extorquindo pais, aquela coisa toda, né? A miséria reinando no mundo, prostituição, sabe, escancarada para todo... Vamos manter a nossa fome e a nossa sede de justiça, e vamos orar por isso, Senhor. Essas coisas não estão certas, essas coisas contrariam o reino de Deus. Vamos orar sobre isso, amém? Né? Nós não podemos, irmãos, se acomodar a essas coisas e achar tudo isso normal. Né? Precisamos manter isso. E bem-aventurados ou felizes são os misericordiosos. Né? Eu não vou nem entrar aqui profundamente, só perguntar assim, né? Qual está o teu nível de misericórdia? Né? Tem uma expressão em latim que é usada para definir a palavra misericórdia, que ela significava exatamente o seguinte: se colocar na miséria do outro. O que é a misericórdia? É você ver o miserável e aí você se coloca no lugar da miséria dele. É duro, não é? Isso é misericórdia. Misericórdia é olhar para a miséria que o outro está vivendo e se colocar no lugar dele. Amém? Estava mais amém no começo da mensagem, hein? Versículo 8. Felizes são os
puros de coração, pois verão a Deus. Irmãos, como é difícil manter o nosso coração puro num mundo tão perverso, não é verdade? Mas é Deus, irmãos, que faz isso em nós. É Deus quem purifica, não é um mero esforço humano nosso. Deus, o Espírito Santo, vai purificar corações, purifica os corações, nos direciona para onde nós devemos olhar, para onde devem estar os nossos olhos. Manter um coração puro em um mundo caído, em um mundo perverso. E felizes são os pacificadores. Irmãos, tem muita gente querendo fazer guerra, né? Pouquíssimas pessoas querendo trazer paz. Felizes são aqueles que são pacificadores. Esses serão chamados filhos de Deus. Você percebe que tem muitas expressões, mas ele guardou os pacificadores para serem chamados de filhos de Deus, aqueles que trazem paz. E às vezes, irmãos, a gente fica perturbando aquela pessoa que é muito pacífica, né? Aquela pessoa que é muito pacífica, a gente fica perturbando ela. Você tem que brigar com os seus direitos, você tem que ir lá, e tal. Os pacificadores, né? Aquelas pessoas que trazem paz, a paz do reino de Deus onde elas estão. Precisamos ser essas pessoas. E felizes são os perseguidos. Perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Percebe que na ótica do Sermão do Monte é tudo ao contrário? Feliz é quem abre mão, feliz é quem sofre, feliz é quem chora, feliz é quem não vai lá brigar pelos seus direitos. Feliz é esse. Feliz é quem é perseguido. E aí no versículo 11, Jesus fala quem são esses cidadãos do reino que têm essas felicidades. Ele fala: bem-aventurados serão vocês. Felizes são vocês quando forem perseguidos por causa do nome de Jesus. Felizes serão vocês que são os pacificadores, que são aqueles que têm fome e sede de justiça, que são os humildes. Amém? Amém. Essa é a primeira sessão. Ufa, passamos. Acabou. Aqui são as descrições éticas, as expectativas do reino. Segunda sessão vai aqui do versículo 13 até versículo de número 20, aonde Jesus vai falar, vai falar sobre o sal da terra. Vocês são o sal da terra. Essas qualidades anteriores que Jesus falou, essas bem-aventuranças anteriores, essa felicidade anterior, é ela que nos torna ser sal da terra e luz do mundo. Então, quando a gente pregava muito isso, né? Sal da terra, você tem que ser sal da terra, você tem que ser... O que é ser sal da terra e o que é ser luz do mundo? Para Jesus, é essas pessoas que são felizes nele, que têm essas características de cidadão do reino, que são felizes. Essas pessoas são o sal da terra e são luz do mundo. O pacificador é luz do mundo. O pacificador é o sal da terra. O humilde é o sal da terra. Se você tirar essas pessoas da terra, se você tirar essas pessoas da sociedade, acabou. Todo mundo se mata, acabou, viu? Se você tirar os pacificadores, se você tirar essas pessoas que têm fome e sede de justiça, se você tirar os perseguidos, eles são os cidadãos do reino. Somos nós, que temos essa amplitude de qualidades, de características, qualidades não humanas, mas qualidades de Cristo em nós, do reino em nós. Essa é a ética do reino. A ética do reino é diferente da ética da vida. Na vida, você tem que brigar, você tem que conquistar, você tem que ir à luta, aquele papo meio coaching, né?
Tá chorando por quê? Levanta, fica de pé, faz não sei o quê, né? O papo coach é assim, não é? Coach é assim, todo mundo consegue. Vai lá que você consegue também. Você não tá conseguindo porque você é frouxo. Vai lá, rapaz, tem aqui que todo mundo consegue. 3 passos para a felicidade. 4 passos para o casamento perfeito. 5 passos para a família perfeita. Né? A chave do casamento que nunca tem problema. 100 passos para morrer bem, né? Como é que é? 100 passos para morrer bem. 100 passos para morrer bem, né? Até manual para morrer hoje tem. O cara não pode mais morrer em paz. Ele tem que morrer do jeito certo. Tem o manual lá de como que ele vai descer pro carro. Porque a vida antes era mais fácil, mas agora tá difícil o negócio. Você não pode mais viver, né? Então a gente tem que tomar cuidado com essas coisas. Senão a gente vai ficando... Ó, irmãos, a gente vai ficar com a cabeça meio avariada. Que você faz os primeiros 3 passos, aí não dá certo. Você faz os 5, aí não dá. Você faz os 6. Aí daqui a pouco você não sabe se o problema está nos primeiros, no segundo, no terceiro que você fez. A coisa fica complicada. E Jesus vai, no versículo 17 em diante, Jesus vai falar agora, eu tenho uma novidade para vocês. Eu cumpri a lei. Eu fiz tudo. Eu sou o homem perfeito, Jesus vai falar. Eu sou aquele que é capaz de todas as coisas. Tudo que você olhar aqui, que você acha que é inalcançável para você, Jesus fez. Jesus alcançou. E por que é o cidadão do reino, essas características? Porque elas são, manter elas é efetivamente uma questão espiritual também. Praticamente 100% espiritual. É possível em Cristo, fora dele. A gente não consegue reunir tudo isso aqui numa pessoa só. Consegue, irmãos? É alcançável. Em alguma coisa aqui eu vou olhar e vou falar, meu Deus, me ajudai, Senhor. Mas ele falou que ele cumpriu toda a lei perfeitamente. Que ele é, irmãos, ele é o exemplo perfeito. E nele nós podemos alcançar essas coisas. E nele nós podemos ser cidadão do reino. Nele há o passaporte do reino. Não longe dele, não por força só humana e mérito próprio nosso, que nós somos capazes, não, nós somos capazes. E aí a partir do versículo 21, e aí eu vou dar um salto aqui, do versículo 21 ao 33 é a segunda sessão, na verdade até o versículo 48, de Jesus eu vou resumir. Jesus vai falar sobre o homicídio, Jesus vai falar sobre o adultério, sobre o divórcio, sobre o juramento, sobre a vingança e sobre amar os inimigos. Menos glória ainda agora, Eric. Piorou, né? Menos amém ainda, piorou, né? Agora ficou mais difícil ainda, porque Jesus vai falar assim, o problema não é só você matar. Se você está xingando o teu irmão, o teu próximo, se você está falando para o seu irmão coisas que você não deveria estar dizendo, você já está sujeito a julgamento. Na lei falava que você não podia matar, mas eu vou além. Você não pode só não matar. Você não pode continuar produzindo esse sentimento em relação ao teu próximo, em relação ao teu irmão. Você não pode fazer isso. Você não pode continuar alimentando isso no teu coração, achando que você não está pecando porque você está alimentando isso. Irmãos, eu vou abrir um parênteses aqui e vou falar uma coisa que eu acho muito importante para nós cristãos. Eu acho muito importante isso. Nós temos uma facilidade de, pretensamente, por motivos justos, começar a nutrir sentimentos contra aqueles que não são cristãos com uma facilidade gigante, sabia? Porque nós vamos vendo eles praticando coisas das quais desagrada a Deus. Nós vamos vendo eles praticando coisas das quais nós não concordamos. E aí nós corremos o risco, irmãos, de passar da medida de olhar para a correção daquilo que é o pecado, aquilo que a pessoa está ali cega vivendo no mundo, nós passarmos a nutrir um sentimento contra a pessoa, um sentimento pessoal contra a pessoa. De julgamento. A ponto da gente até se tornar inimigo. Só que aí a gente justifica a nossa inimizade dizendo assim, é porque eu sou filho de Deus e ele não. Olha que loucura! Eu sou filho de Deus e ele não.
Você esqueceu que Jesus não morreu por nenhum santinho? A Bíblia fala, em João 3,16, porque Deus amou o mundo. E quem é esse mundo? Todos. E como é que é esse mundo que Jesus morreu? Irmãos, Jesus morreu pelo mundo, ele está falando assim, ele morreu por esse mundo de prostituição, de tráfico, de violência, de crime, de tudo que você imaginar. Ele morreu por todas essas pessoas que praticam todas essas coisas. Dá para conceber isso? Que Jesus morreu pela pior pessoa que a gente possa imaginar. O meu nível de entendimento não alcança. Eu falo, Senhor, tenha misericórdia de mim. Está entregue ao Senhor. Mas Jesus morreu pelo mundo. Foi por um mundo caído. Foi por um mundo pecador. Foi por um mundo jogado na lama. Foi por esse mundo que Jesus morreu, irmãos. Jesus não morreu porque nós estávamos lá fazendo tudo certinho, tudo bonitinho, prontos para ir para o céu, não. De forma nenhuma. Ele vai falar do adultério. Ele vai falar, está em pecado só o camarada que foi lá e está traindo a esposa? Está em pecado também? O camarada que está olhando para a mulher do seu próximo e já está desejando ela no coração dele. Ele já está em adultério. Vamos para frente, né? Meu Deus. Ele vai falar do divórcio. Vou pular isso aqui, deixa para o Chico um dia. Vai, os juramentos. Ele vai falar dos juramentos. Né? Como assim o juramento? Não jure falsamente, mas cumpre. Se você disse, agora você vai ter que fazer. Não jure de forma alguma, nem pelos céus, porque é o trono de Deus, nem pela terra. Vamos seguir em diante. Ele vai falar da vingança. Ele vai falar, está vendo que está escrito olho por olho, dente por dente, essa coisa toda? Eu vou falar para vocês o contrário. Não resistam ao perverso. Irmãos, ele não está falando para não resistir àquela pessoa que é boa. Ele está falando, não resista ao perverso. Jesus. Fala assim, amém, Jesus. Amém. Amém, irmãos? Não resista ao perverso. Posso ler o resto? Irmãos, isso aqui é para mim também, tá? Eu olho assim e falo, Senhor, conforma o meu coração, o teu reino, porque o negócio não é brincadeira, não. Se alguém oferir na face direita, oferece também a outra. Tanta piada já foi feita com isso aqui, né? Tanta brincadeira já foi feita com isso aqui, né? Tantas justificativas teológicas eu já vi pregador arrumando, porque não, porque tem isso, porque tem aquilo. Irmão, Jesus não deu explicação aqui. Ele só falou, olha, se bateu na tua face, dá a outra. Se alguém quiser processá-lo e tirar-lhe a túnica, deixe que leve também a capa. Dê mais a ele. Se ele quiser te levar a túnica, você fala para ele assim, a túnica não é suficiente, toma também a minha capa. E se alguém o forçar a caminhar com ele 1 milha, em vez de você dizer eu não vou não, vai 2 com ele. Esse é o evangelho do reino. Esse é o evangelho do reino, irmãos. E nós temos 2 possibilidades. A primeira, nós ignoramos ele e falamos, isso aqui é ficção, não dá para praticar, vamos pular essa parte aqui da Bíblia. Ou nós falamos, Senhor, conforma nosso coração e nos ajuda a praticar isso aqui, nos ajuda a viver essas coisas, nos ajuda a não abrir mão delas, porque aos poucos nós vamos abrindo mão, não só mão de viver, mas mão até de ensinar, no sentido de dizer assim, olha gente, não é bem assim não, tal, né? E se alguém o forçar a caminhar com ele 1 milha, vá com ele 2, e dê a quem lhe pede. Essa aqui é de arrebentarmos tudo, né? E dê a quem lhe pede, e não volte as costas àquele que desejar pedir-lhe algo emprestado. Até hoje eu estou tentando entender a matemática desse versículo aqui, porque financeiramente a matemática dele não bate. É difícil, irmãos, o evangelho do reino. E aí Jesus continua, vou falar mais um pouco sobre vocês, sobre o evangelho do reino. Foi dito, né? Ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Mas eu vou lhe dizer uma coisa diferente. Ame seu inimigo. Ore por aqueles que os perseguem, para que vocês venham a ser
filhos de seu Pai que está no céu. Ele fala o seguinte: não é só para você resistir o perverso, é para você amar e orar pelo seu inimigo, por aquele que te persegue. Por que Jesus fala isso? Porque se ele vier a se tornar um cidadão do reino, como é que você vai andar junto com ele? Se ele sair do império das trevas e vir para o reino de luz do Senhor, como é que você vai caminhar com ele? Então você tem que amar o seu inimigo. Então você tem que orar pelos aqueles que te perseguem. A lógica é que em Deus, no reino dele, todos nós nos tornamos irmãos. E quando o inimigo está dentro da igreja, aí lascou tudo de vez. Quando irmãos vão se tornando inimigos. Você já reparou, mas com que facilidade nós vamos nos tornando inimigos uns dos outros? É como se fosse assim, uma guerra não declarada, sabe? Fulano entrou ali, eu já... fulano eu já... Não é? Sabe o que Jesus está falando com tudo isso aqui? Ele não está falando que você é a pessoa perfeita e que você não erra, e que eu não erro nessas coisas. Não é isso que Jesus está falando. O que Jesus está falando aqui, irmãos, nesse texto aqui, é o seguinte, gente: eu não me ocupo, o Senhor não se ocupa só do resultado. Não é igual no mundo, que você vê um castelo bem feito e fala: olha que castelo maravilhoso, está vendo? Siga esse exemplo. Não. No reino de Deus, Jesus olha o que está no coração. No reino de Deus, Jesus olha as intenções. No reino de Deus, o coração é tão importante quanto todo o restante. As intenções, os desejos e as vontades, elas passam pelo crivo de Deus. No reino de Deus, Deus está olhando também o que está sendo semeado no nosso coração. É isso que Jesus está falando aqui. É por isso que não precisa só matar, só de ter raiva do outro e nutrir isso no coração já é um problema. É por isso que não precisa necessariamente o camarada se deitar com outra mulher fora do casamento. Basta ele cobiçar a mulher alheia, a mulher do outro, que ele já está cometendo ali um pecado. Porque para Deus, ele está olhando e falando assim: Eric, o que está se passando no seu coração? Põe ele aqui para mim trabalhar esse coração. Amém? Amém. Então, para Deus, as intenções. Para Deus, irmãos, não basta o Eric estar aqui hoje pela manhã, trazer uma palavra, e os irmãos saem falando: nossa, que bênção, Eric, que Deus abençoe, que palavra maravilhosa. Para Deus, não. Para Deus, Deus vai olhar e vai falar assim: como é que está o teu coração? O que foi? Olha, parabéns, viu? Pregação muito bonita, mas não tem nada a ver comigo. Porque você pode vir aqui pregar porque te satisfaz. Um líder religioso, um pastor, um pregador pode vir pregar porque é bonito, porque as pessoas ouvem, aí ele tem um público para ouvir ele. E lá fora não tem ninguém para ouvir ele, ninguém vai parar para ouvir ele, mas na igreja as pessoas vão ouvir, e aquilo seduz. Então ele pode estar pregando por causa dele mesmo, não por causa do reino. Ele pode estar falando da palavra por causa dele mesmo, por causa do seu ego, do seu sentimento. Então Jesus está mais preocupado, muito mais preocupado, que não só a palavra tenha uma boa exposição, uma boa hermenêutica, uma boa homilética, ela seja bem pregada, como qual é o coração daquele que está pregando. Irmãos, às vezes tá lá, às vezes lá o Fernandinho, lá bonito, né, com aquele violãozão dele, com aquela voz dele, tá lá, coisa maravilhosa, e a gente se quebranta, é maravilhoso. Mas Deus não está preocupado com o show. Deus não está preocupado com a qualidade, com o Fernandinho cantar muito, a banda cantar muito, não. Deus está olhando ali e falando assim: rapaz, esse camarada está longe de mim. Esse coração aí está fora. Está totalmente desalinhado a minha vontade.
Isso aí não tem nada a ver comigo. Porque Deus não é como a gente, Deus não olha a aparência. Vocês lembram a história de Davi? Quando Samuel vai lá ungir Davi? Lembram o que acontece? Que aí Samuel, esse aqui, olha esse rapaz, bonito, formoso, é cara de rei. Esse camarada tem pinta de rei, meu. Tem tudo para ser rei. É esse, né, senhor? Não. Esse agora olha esse aqui, rapaz. Camarada alto, bonito, formoso, inteligente, olha, rapaz. Aí Deus falando, nenhum desses aí. Onde é que estava Davi? Nem estava. Nem estava. Davi nem participou da reunião. Davi era tão importante ali para aquela. Na cabeça da família, Davi era tão importante que nem estava na reunião familiar. Estava a família toda. Até o papagaio estava, mas Davi não estava. Aí Samuel fala, nossa, mas teve um erro aí então. Deus está falando coisa errada aqui na minha cabeça, porque ou eu estou entendendo errado, porque acabou-se os meninos. Tem mais algum? Tem mais alguém aí que não... tem um. Tá lá no campo, atrás das ovelhas lá, tá lá fazendo o que ninguém vê, tá lá fazendo o que ninguém valoriza, tá lá fazendo o que os outros não fazem, tá lá vivendo o que os outros não estão vivendo, tá lá esquecido, tá lá, não está sendo visto, não está sendo lembrado. Mas Deus vê os que são esquecidos. Mas Deus vê os que não estão na lista VIP. Mas Deus vê os que não estão no holofote. Mas Deus vê os que não têm aparência. Mas Deus vê, irmãos, o que nós não vemos. Deus vê. Deus vê. Para caminharmos, né? Para encerrarmos. Não vou deixar os irmãos com fome, pelo amor de Deus, de jeito nenhum. Ainda mais para uma palavra dessa, irmãos precisam almoçar. Mas vamos caminhar. Então, nessa sessão são os sentimentos. E para encerrar, lá no capítulo 6, que tem a oração do Pai Nosso, ela faz parte de um contexto, de um conjunto, que envolve 3 coisas: ajuda aos necessitados, oração, jejum e as preocupações da vida. Ajuda aos necessitados, irmão. Ação social. Ação social. Trabalhar em prol daqueles que precisam. Às vezes, até eu tenho esse mal, às vezes a gente critica, né? A pessoa está lá entregando uma cesta básica, a gente critica, né? Mas nem a cesta básica a gente entrega. E estamos lá criticando quem entrega a cesta básica, né? Para quem precisa, para quem tem necessidade. Há muitos anos atrás, eu lembro que nós estávamos em casa, era jovem ainda, adolescente, e nós estávamos passando uma situação financeira terrível em casa, terrível. Mal tinha o que comer. E aí um dia chegou lá em casa uma compra que a gente não tinha pedido. Que uma pessoa que era de outra igreja, que nem era da nossa comunidade, que era de outra comunidade, que era crente, ou Deus falou com ela, até hoje, não sei. E eu sei de uma coisa, Deus mandou ela lá, né? E aí ela pegou e fez uma compra inteira e mandou entregar em casa. E aí nós fomos surpreendidos, sem ter nada para comer em casa. Irmãos, não limite o poder da sua ajuda. É fundamental, irmãos, que nós não venhamos esquecer daqueles que precisam. E Jesus vai falar mais sobre os necessitados. Jesus vai falar que o que faz a tua mão direita não veja a tua mão esquerda, ou vice-versa. Então não precisa ninguém saber, não é? Só aqueles que vão ajudar, né? Porque tem gente que não quer ajudar, mas quer saber de tudo. Esse aí você deixa de fora, né? Não vai ajudar, então não precisa saber. Mas, irmãos, vamos guardar isso no coração. Ação social, ajudar os que precisam, ajudar os necessitados, aqueles que têm mais, ajudar os que têm menos. Isso faz parte do meio de viver no reino, viver em comunidade, irmãos. Isso está no coração de Deus. Nós precisamos trabalhar isso. A oração, irmãos, Jesus separa, nessa exposição maravilhosa sobre o reino de Deus, Jesus separa uma porção grande da sua fala para falar da importância da oração.
Precisamos orar. Uma igreja que ora é uma igreja que corre, uma igreja que ora é uma igreja que fica de pé, uma igreja que ora, irmãos, é uma igreja que resiste às provações, uma igreja que ora, irmãos, tem que orar individualmente, orar em secreto no teu quarto, orar junto com a comunidade, orar junto, reuniões de oração, os irmãos se ajuntarem para orar, para interceder, né? Aquela saudade daquelas épocas, né, de oração de 30 minutos, de 40 minutos que a gente fazia, né, antigamente, né, alguns irmãos devem fazer ainda, com certeza, mas que os irmãos se reuniam para orar e orava 30, 40 minutos, né, aí sempre tinha aqueles irmãos mais cansados, né, que levantava, coçando o joelho, ai, meu Deus, né, mas aí depois já ia orar de novo. Irmãos, às vezes a gente precisa disso, irmãos, oração, orar, né, e ele vai ensinar como orar, ele vai falar assim, olha, o Pai Nosso é esse filtro da oração, né? A glorificação a Deus, a ser feita a vontade dEle, suprir as necessidades. Não é pecado, irmãos, orar para Deus mandar o pão, não. Eu já orei muitas vezes, eu mando o pão, que o pão acabou. Não tem, não. Orar, irmãos, não é ir para a teologia da prosperidade, mas orar para as necessidades da vida. Orar, você está ali desempregado, ora, Senhor, eu quero uma porta nova de emprego, pode orar, irmãos. Deus ouve todas as nossas orações, Deus não tem problema com isso, não. De oração mais importante, menos importante. Ore. Não vou orar, porque não, irmãos, ora, e ore. Ora que melhora. Ora, mas aí se não for da vontade de Deus, se não for, Deus não vai fazer, amém? E talvez Ele te fale por quê, e talvez não, mas está tudo certo, continua orando. E ora, amém? Amém. Jejum, uma prática esquecida. Né? Precisamos retomar jejum. Tesouro no céu. É onde está o teu coração. Amém? Não precisa nem ler. Versículo 20, né? Versículo 19 e 20. Não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destrói, e onde os ladrões arrombam e furtam, mas acumulem para vocês tesouro nos céus, onde a traça e a ferrugem não destrói, e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Amém? E para encerrar, irmãos, versículo 25, coisa maravilhosa. Não se preocupem com sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Eu li uma vez essa palavra num lugar, e aí o pastor que estava ali chegou para mim e falou assim: ô irmão, nós só tem que ter cuidado com essa palavra, porque só tem muito irmão que é muito preguiçoso, não quer trabalhar, não quer fazer nada. Aí a gente lê essas palavras assim para eles acham que eles têm que continuar do jeito que eles estão, sem fazer nada, sem fazer... Eu falei, irmão, mas aí já é outro tema. eu não vou colocar na boca de Jesus aquilo que Jesus não falou. O que Jesus está falando aqui é: não se preocupem com a sua própria vida. Jesus não está falando aqui, não se preocupe com a sua própria vida, mas olha aqui. Não, irmãos, você sabe que você precisa trabalhar, eu sei que eu preciso trabalhar, né? Não vamos entrar nessa questão, mas assim, a gente não pode ficar, para que com medo das pessoas não entenderem a palavra, também ficar colocando coisas que Jesus não disse dentro de um texto, né? Então não, Jesus falou assim: não se preocupem com a sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com o seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida e o corpo mais importante que a roupa? Observem as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo o Pai Celestial as alimenta. Esse texto está falando, irmão, sobre a ansiedade da vida. A ansiedade é uma preocupação desmedida com as coisas da vida. Não é o senso de responsabilidade. Senso de responsabilidade é uma coisa. Ansiedade em relação às questões da vida é outra. Senso de responsabilidade: tem que comprar o leite da Teté. Senso de responsabilidade: tem que comprar a fralda. Senso de responsabilidade: tem que pôr uma roupinha, né? Vou trazer a minha para a igreja só para cultuar aqui com os irmãos, só de fralda. Senso de responsabilidade. Senso de responsabilidade: vou orar para o Senhor curar.
Mas se o Senhor também deu os médicos e eu posso levar no médico, por que eu não vou levar no médico? Ó, vou levar no médico. Senso de responsabilidade. Existe uma diferença entre fé e ser inconsequente. O inconsequente é uma pessoa que não tem responsabilidade, né? Vou pedir por irmão editar essa parte, né? O inconsequente, ele sai de manhã para passear, para fazer turismo e sobe o vulcão Rijane. É um inconsequente. Irmãos, inconsequência. Das grandes. Diferente de um casal que eu vi, trilheiro profissional, faz trilhas montanhosas e perigosíssimas há anos, foi lá e fez a escalada do Monte Rijane. Quase se arrependeram. Falaram que foi a trilha mais difícil que eles fizeram na vida, com anos de experiência. Existe uma diferença, irmãos, entre senso de responsabilidade e ser inconsequente. Existe uma diferença entre fé, entre ousadia e ser inconsequente. Lembra quando Satanás falou assim para Jesus: ô Jesus, pula aí, ó. Pula aí que está escrito lá, ó, seus anjos darão ordem ao teu respeito, as suas asas vão te pegar. Pula aí da montanha que eu quero ver. Irmão, Jesus pulou? Eu não sei por que tem tanto crente pulando. Por que tem tanto crente, o diabo falando para ele pular e ele pulando? Pula não, meu irmão. Não vai nessa não. Fala assim, não, rapaz, mas também está escrito, não tentará o Senhor teu Deus. Sai fora, rapaz, não sei se Deus está mandando eu pular aqui, eu vou pular para quê? Amém? Então, irmãos, Deus está cuidando de nós. E quando Ele fala todas essas coisas sobre a ética do reino, é porque Ele está cuidando de nós. O cidadão do reino é cuidado pelo rei. Amém? Amém. Vamos, irmãos, começar então a nossa semana falando assim: Senhor, cuida dessa minha ansiedade doida aqui, Senhor, que está me deixando de cabelo em pé, eu não consigo dormir, eu durmo, acordo pensando nisso, Senhor, lança sobre Ele toda a vossa ansiedade, pois Ele tem cuidado de vós. Senhor, aquele homem que está me perturbando, aquela pessoa que está me perturbando, lança diante do Senhor. Senhor, eu perdoo ele, eu vou amar ele, eu vou orar por ele, porque um dia nós podemos ser irmãos, e nós vamos ser irmãos, vamos caminhar junto. É o reino de Deus. Está uma guerra em casa, vem o pacificador. Calma, gente, vamos ter paz aqui. Espera aí, vamos se perdoar todo mundo aqui, vai dar, vamos perdoar todo mundo aí, dá um abraço, parou com isso aí. Pacificador. Não, porque é meu direito, então toma, meu querido, é seu direito, então toma. Tá aqui. Não vai brigar, não vou brigar, estou abrindo mão. Tá aqui. Por quê? Porque eu sou feliz, eu sou uma pessoa feliz. Uma pessoa feliz, bem resolvida consigo mesmo, irmão, é uma bênção. Não perturba ninguém. Uma pessoa feliz, bem resolvida com ela mesma, é uma bênção. Bem-estar espiritual em Deus. Vamos colocar de pé? Amém? Irmãos, essa é uma palavra de alegria e de ânimo, sabe? Amém. Porque tem tanta gente abandonando o evangelho do reino, né? Porque olha e fala, é difícil, é complicado, mas quando nós estamos caminhando nessas coisas, irmãos, a gente tem uma certeza, não estamos caminhando sozinhos. Amém. Não estamos caminhando sozinhos. E eu queria deixar para você essa reflexão de ânimo, de fortalecer a tua fé. Lembra? Os que choram, os humildes, os perseguidos, são felizes. Amém. O Senhor está falando para você que a sua felicidade está nele. A sua felicidade não está na aprovação do outro sobre a sua pessoa. Não é a aprovação do outro sobre você que vai fazer você ser feliz. Mas o Senhor, a satisfação no Senhor, transforma você em uma pessoa de bem-estar espiritual e feliz. Amém? Amém? Vamos orar.
Senhor amado e Pai querido, Senhor, eu quero declarar, Senhor, a Tua palavra. Senhor, eu quero declarar, Senhor, meu Pai amado, a ação sobrenatural do Teu Espírito Santo, Senhor, sobre a Tua igreja, sobre o Teu povo, sobre as nossas vidas, para que, Senhor, o Seu reino, ele seja completamente, Senhor, estabelecido em todas as esferas da nossa vida, Pai. Que a nossa vida ela seja completamente conformada ao Evangelho do Reino. Pai, que esse Evangelho ele alcance nossos vizinhos. Pai, que esse Evangelho alcance, Pai amado, o mundo. Que esse Evangelho alcance os jovens, os bairros. Que o amor do Senhor, Pai amado, alcance as famílias. E que o Teu povo seja, Senhor, plenamente edificado, Senhor, através do poder do Teu Espírito Santo, Pai. Que a bênção do Senhor, que as consolações espirituais do Senhor sejam sobre a Tua igreja. Pai, eu quero orar, Senhor, sobre aqueles, Senhor, que estão sofrendo de ansiedade, aqueles que estão sofrendo, Senhor, de depressão, de tristeza profunda, de desânimo profundo, para que o Senhor venha fortalecer, porque diz a Tua palavra que o Senhor é poderoso para consolar, que o Senhor edifica. Pai, eu quero pedir, Espírito Santo, edifica, Senhor, os Teus filhos. Traz hoje aqui consolação, traz, Senhor, restauração, traz, Senhor, meu Pai amado, alegria, vestes novas, porque diz a Tua palavra, Senhor, que diante da Tua presença até a tristeza salta de alegria, e diz a Tua palavra que nós somos bem-aventurados, e eu profetizo isso sobre o Teu filho e sobre a Tua filha, que ele é bem-aventurado, que ela é bem-aventurada, ela não será, ela já é, ela é uma bênção, ele é uma bênção, que a bênção do Senhor esteja continuamente sobre a Tua igreja, que o Teu filho e a Tua filha se sintam felizes no Senhor, se sinta, Senhor, meu Pai amado, com um ânimo novo, com uma ousadia nova, com uma coragem nova. Senhor, enxuga lágrimas nessa manhã, acalma corações, lança fora a ansiedade, que as mãos do Senhor estejam estendidas sobre a Sua igreja. Nós confiamos em Ti, Senhor, nós confiamos, Senhor, no Teu infinito amor, nós confiamos na Tua infinita graça e bondade, Senhor, e a Tua bondade tem sido derramada sobre nós, e nós Te glorificamos, e nós Te exaltamos por isso, Pai, e Te louvamos. Amém, Jesus. Dê uma salva de palmas para Jesus.